Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Câmara. E hoje é dia de, a gente já ficou tanto se segurando, teve até dia que eu disse, a gente só pode falar amém, 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 na hora do id, amém, amém. E não foi, uma hora eu falava aleluia, e ei pastor, é para falar só amém? Aí hoje é dia de a gente gritar um bravo aleluia, glória a Deus, Ele vive. Tem até o hino que nós cantamos aí, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, aleluia. Ele vive, nós vivemos, e isso é que nós cremos, isso é o que a palavra nos fala, isso é a promessa que nós temos. Jesus, ele venceu a morte, e por conta disso nós também venceremos e viveremos eternamente na sua presença. Esse tempo tão emblemático que nós estamos vivenciando e se concretizando hoje da Quaresma, foram 40 dias até aqui, até hoje, até essa celebração especial, refletindo sobre a nossa fé cristã e celebrando a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Foi um tempo incrível, onde nos ajudou a aprofundar ainda mais, o nosso tempo, as nossas disciplinas espirituais, vivenciando ainda mais na presença do Senhor. Nós aumentamos a prática do devocional, nós vivenciamos ainda mais profundo o jejum, nós tivemos a busca de ter mais tempo no secreto com o Senhor, nós fortalecemos as nossas primícias, a primeira hora do dia devocional, o primeiro dia da semana igreja, congregando, família no Senhor, a primeira semana do mês jejum, a primeira parte da renda, os dízimos, nós vivenciamos tudo isso com o intuito de crescermos ainda mais na intimidade com Deus, porque tudo isso nos leva a nos conectarmos mais com o nosso Deus. E quando nós nos conectamos mais com o Senhor, nós experimentamos e desfrutamos o sobrenatural mais profundamente que Ele tem para todos nós. Por isso, nesse tempo de Quaresma, nós vivenciamos a série do chão ao túmulo vazio, e hoje estamos vivendo um túmulo vazio, porque nós temos refletido semanalmente, não existe ressurreição sem antes haver morte, não tem túmulo vazio sem antes eu morrer, sem você morrer. Nós só podemos celebrar um túmulo vazio se nós nos reconhecemos como pecadores diante de Deus e nos colocarmos para morrer com Ele e com Ele sermos crucificados. Nessa série, nós refletimos sobre várias coisas importantes que nos fizemos crescer. Nós vimos quando a verdade nos encontra, e Jesus é a verdade que nos encontra, nos liberta e nos traz salvação. Nós vimos sobre a esperança revelada na cruz, e essa é a única esperança que nos ajuda para vencer os desafios, as tribulações diárias da nossa vida. Nós vimos a fé que nos leva a vivermos a promessa do Senhor, porque nós vimos que a fé bíblica, ela se manifesta quando o ser humano, ele abandona a autossuficiência e confia nas promessas do Senhor, aqui deixada para todos nós. Nós vimos ainda sobre o amor que nos reconcilia. A cruz revela um amor que me alcançou quando nós não tínhamos mérito algum, não tínhamos nada para entregar, quando estávamos todos afastados do Senhor. A cruz, ela revela a grandiosidade do amor de Deus, um amor que não apenas nos perdoa do pecado, mas que nos reconecta com o nosso Deus Pai. Nós vimos também que não tem como viver de verdade se nós não morrermos com Cristo. Morrer com Cristo para viver de verdade. A vida cristã é sobre isso. É sobre morrer com Cristo para a velha natureza, para de fato vivermos uma nova vida em Cristo Jesus.
Na semana passada, o domingo de Ramos, nós vimos sobre a entrada do rei. Jesus, ele entra em Jerusalém e a multidão clama. Os ramos são erguidos, as vozes se unem em celebração e o nome de Jesus é exaltado naquele tempo. E nós refletimos que para que o Rei da Glória possa entrar, nós precisamos abrir o nosso coração. Pois bem, depois de caminhar tudo isso, aprendendo, refletindo e mergulhando no Senhor, hoje é dia de gritar bem alto, aleluia, Cristo ressuscitou. É tempo de celebrarmos a Páscoa, o domingo da ressurreição. Porque um túmulo, o túmulo ele está vazio. E porque o túmulo está vazio, nós podemos crer, porque ele vive, nós podemos crer num amanhã onde viveremos com o Senhor. Essa data é a data mais importante na história de toda a humanidade. É a data mais importante na história de todos nós. Mesmo aqueles que não creem, querendo ou não, é a data mais importante da humanidade. Porque todos os fatos ocorridos há mais de 2000 anos, eles influenciam diretamente em tudo o que acontece hoje em dia. O calendário que nós seguimos é um calendário que nasce totalmente voltado com tudo o que aconteceu. Seja para a salvação, seja para o engano ou a perdição, todos estão ligados ao que acontece nesse dia. Uns celebram com a mesa farta, com muito ovo de chocolate, chocolates de várias qualidades, com feijão de coco, com bredo, com muito peixe, peixe de coco, com peixe assado, com várias formas de peixe. Mas a verdade é que muitos vivenciam tudo isso, mas não sabem nem por que eles estão vivenciando isso. Nós, porém, todos nós somos cristãos. Todos nós cremos na força desse momento. Todo o plano de Deus foi por amor. E tudo que Ele planejou foi consumado por mim e por você na cruz do Calvário por Jesus. Agora, o túmulo ele está vazio, pois o Rei da Glória venceu a morte e vivo Ele está. Portanto, o nosso tema hoje, encerrando essa série, vai ser esse: o túmulo vazio e a vida do Espírito. Porque o túmulo foi vazio, mas a vida continua através do Espírito Santo de Deus. Nós temos um motivo certo para celebrar esse dia. A nossa vida está em Cristo Jesus. E se Ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos sim com Ele para uma vida abundante e eterna no Senhor, ao seu lado. Jesus nos falou, e está escrito lá em João 14, na parte B do verso 19: porque eu vivo, vocês também viverão. Ele venceu a morte, Ele subiu ao Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos direcionar, para nos consolar, para nos cuidar, para que a gente possa caminhar para a vida eterna com o Senhor. E por essa verdade eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu plano, Senhor. Tu é perfeito em tudo que faz. Obrigado porque tu enviaste teu único filho para aquela cruz, Senhor, por amor a todos nós, para nos resgatarmos, Senhor, sem merecermos nada, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que nós possamos viver essa verdade, Senhor, compartilhar essa verdade, para que todos aqueles que ainda não te conhecem venham a te conhecer. Que nós sejamos de fato filhos amados teus, redimidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, para levar o teu amor a muitos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra venha nos penetrar nessa noite, Senhor, e venha nos trazer transformação, para que cada dia mais a gente viva a plenitude na altura do sacrifício que fizeste por cada um de nós. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, a verdade é que a ressurreição de Cristo inaugura em nós uma nova vida no Espírito.
para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito, ele aplica hoje a vitória conquistada na cruz. Sim, nós estamos celebrando a vitória da vida sobre a morte. O Espírito do poder que ressuscita Jesus é o mesmo que habita dentro de mim, dentro de você, que recebeu a Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, o que é que muda quando nós entendemos que a ressurreição não é apenas um evento do passado, mas uma realidade presente, atual, por causa do Espírito que habita dentro de nós? O que é que muda quando eu conheço e quando eu entendo essa verdade? Olha, o cristianismo, ele não se sustenta em ideias, mas em fatos, em realidade. O túmulo, ele está vazio. E no Evangelho de Mateus, ele nos traz esse registro. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e assentou-se sobre ela. Os anjos disseram às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Olha, a ressurreição não é apenas a prova de que Jesus venceu a morte. Ela é o início de uma nova realidade. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra que essa realidade, ela não está distante de nós, não. Ela está operando dentro de nós, através do Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitara Jesus. Portanto, a gente precisa entender que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele opera dentro de mim, ele opera dentro de você, ele opera dentro de nós. E sabendo disso, essa verdade precisa mudar tudo na nossa vida, muda toda a perspectiva da nossa vida. E eu quero ver com vocês 3 princípios que são fundamentais para ter uma nova vida no Espírito. A primeira coisa, eu vivo sem condenação, porque eu estou em Cristo. Eu preciso viver sem condenação, porque agora eu estou em Cristo, o Espírito Santo habita em mim, e essa é a primeira certeza que precisamos ter. Os nossos pecados, eles foram perdoados, nós fomos libertos da condenação eterna. Em Cristo, eu e você, nós somos livres, nós passamos a ter uma nova vida. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra aqui na escrita aos Romanos, ele disse: portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A primeira implicação que a ressurreição traz para todos nós, ela é jurídica e ela é espiritual. A cruz tratou do nosso pecado. A ressurreição ela é com a confirmação de que tudo foi pago e que foi aceito e que nós não devemos mais. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos em condenação. Todos nós estaríamos em condenação. Mas pelo seu sangue derramado naquela cruz, naquela sexta-feira tão sofrida, e depois pelo um túmulo vazio, no domingo de manhã, nós podemos ter a certeza que o plano do Senhor, ele foi consumado. E porque ele vive, nós cremos que todos nós somos justificados, aleluia, por isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, ele disse: ele foi entregue à morte por os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Esse era o plano de Deus, que o seu Filho viesse para ter morte de cruz, para que todos nós fôssemos libertos de uma vida de pecado, fossem todos justificados, e assim reconectados ao Pai, para vivermos eternamente na sua presença, para todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. E isso muda totalmente a forma como nós vivemos.
ou pelo menos deveria mudar. Eu não caminho mais como alguém que busca viver tentando ser aceito. Não. Tem pessoas que andam eternamente tentando ser aceita pelas pessoas, por um grupo de pessoas, pelo ambiente. Tem pessoas que se amoldam a situações só para se sentirem aceitas. E isso com o sacrifício de Jesus, e nós entendendo tudo isso, isso precisa mudar essa perspectiva da nossa vida. Eu não ando mais procurando a aceitação de ninguém, porque eu já sou aceito para o Pai, eu já sou aceito pelo Senhor. Tudo que eu fiz morreu, e agora eu sou filho. Nova identidade, novo rumo, novo caminho. O inimigo, ele tenta acusar, a consciência às vezes ela tenta nos condenar, mas a ressurreição declara: não há mais condenação. Não há mais condenação. Você não é mais aquilo que você fez. Você não é o seu pecado. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Você foi livre, você foi liberto pelo sangue de Jesus na cruz. Eu não vivo mais preso ao meu passado. Eu sou liberto. Eu vivo a liberdade, porque eu fui justificado e liberto por Jesus Cristo. Mas continuando, para uma nova vida no Espírito, eu entendo que o Espírito Santo aplica hoje a obra da cruz na minha vida. Ele aplica hoje a obra da cruz na minha vida. Não foi algo que foi do passado. Não foi algo de um tempo apenas. Não foi algo que eu apenas me lembro ou trago à memória, não. Eu preciso entender que foi algo que aconteceu e continua acontecendo hoje e continuará acontecendo, porque o sacrifício de Jesus foi para redimir todo aquele do pecado, para que tenha uma nova vida. A cruz revela a justiça de Deus sendo satisfeita e a graça sendo oferecida a todo pecador que nele crê e se arrepende verdadeiramente. Aqui está o segredo, aqui está a chave. A todo pecador que nele crê e se arrepende verdadeiramente. Não basta eu falar, não basta eu apenas proclamar com a minha boca e a minha vida mostrar totalmente diferente, que não houve mudança. Quando nós entregamos a vida ao Senhor, quando nós entendemos o sacrifício da cruz por nós, nós não somos redimidos do nosso pecado, nós somos libertos daquilo que nós fazemos, precisa vir uma nova vida. A obra da cruz precisa transparecer na minha vida. Então não eu falo, eu vivo. A minha vida, ela mostra, ela transpira que eu sou um novo homem, que eu sou uma nova criatura, que eu fui mudado de fato para uma nova vida pela presença do Senhor. Eu sempre costumo dizer, 1 grama de exemplo vale mais do que 1000 quilos de palavras. Não adianta eu falar que eu entreguei a minha vida a Jesus e continuar com a mesma vida errada de antes. Eu preciso falar menos e viver mais a presença do Senhor. Porque aí as pessoas vão olhar e vão dizer, de fato, essa pessoa era de um jeito e ela hoje está totalmente diferente. Ela vai enxergar Jesus na sua vida de fato, no dia a dia. A cruz, ela revela essa justiça de Deus, revela a graça do Senhor. Um túmulo está vazio, e isso nos lembra que o Espírito está vivo em nossa vida, por conta da graça e da justiça do Senhor. Olha só, o que Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse no verso 9 e 10, no qual o Heitor leu aqui hoje. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, vê. Aí nós precisamos ler a palavra e se apegar aos detalhes. Olha o que ele diz aqui depois da vírgula. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se de fato você vive uma vida no qual o Espírito habita em você, a carne
ela tenta, mas ela não vai conseguir, porque o Espírito vivo de Deus, ele está sendo ali alimentado diariamente, e é ele que sobressai na sua vida. A ressurreição não é apenas um evento externo, meus irmãos, ela se torna realidade internamente, ele começa de dentro para fora, é uma mudança que começa dentro de nós, e vai partindo para fora. E como é que isso acontece? E por que isso acontece? Por causa do Espírito Santo de Deus. O Espírito não apenas nos ensina sobre Cristo, ele aplica a obra de Cristo em nós. Ele não só explica, ele não só mostra, mas ele aplica a obra do Espírito Santo dentro de nós. O próprio Jesus, ele prometeu: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Por isso que o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que recebeu Jesus. Ele vai nos orientando, ele vai nos alimentando, ele vai nos incomodando. Quando acontece alguma coisa, que tem alguma coisa de errado, pode ver que você começa a ficar incomodado. Quando tem uma situação desconfortável, que não agrada a Deus, aí você começa a sentir um desconforto. Esse desconforto é o Espírito tentando te alertar: filho, sai daqui, filho, a decisão é essa aqui. Filho, não faz isso. Só que às vezes a gente está distante, a gente não quer ouvir, a gente quer agir porque a gente quer, porque a gente quer, porque a gente quer, e a gente vai e faz. Aí tem gente que depois diz assim: mas poxa Deus, por que isso? E o Senhor está lá em cima: filho, o Espírito Santo te incomodou tanto, tentou te mostrar tanto, mas a sua teimosia, a sua vontade, você querer fazer, você foi lá e emitiu, para que você pudesse aprender, né? O pior é que tem gente que não aprende, se acostuma a sofrer e não aprende para mudar a vida. Mas nós não viemos aqui para julgar, nós viemos aqui para amar, nós viemos aqui para mostrar, nós viemos aqui para estender a mão, nós viemos aqui para abraçar, nós estamos aqui para ser a presença de Jesus para esse mundo que não conhece a Jesus ainda. O Espírito, ele não apenas ensina sobre Cristo, então ele é o próprio Cristo dentro de nós. Olha, a gente precisa entender que a nossa vida, ela separa em duas coisas que são fundamentais. Uma situação é a gente viver sem a percepção do Espírito dentro de nós. A gente viver sem a percepção do Espírito de nós, duas coisas vão acontecer. A cruz, ela vai virar apenas uma história, uma lembrança, algo que aconteceu. E a ressurreição, apenas uma doutrina vazia, sem profundidade. Agora, se a gente vive com o Espírito da verdade dentro de nós, aí sim, aí a cruz, ela vira totalmente uma experiência. A cruz, ela nos mostra a presença do Senhor, ela nos aproxima de Jesus, ela nos aproxima de uma vivência com o Senhor. E quando nós vivenciamos a presença do Senhor, extraordinário acontece. Coisas e situações acontecem, o inesperado acontece, o sobrenatural vem sobre a nossa vida. Eu creio que você, nesse tempo, se você se aprofundou na presença do Senhor, você experimentou ter experiências maravilhosas na presença do Senhor, porque é isso que acontece com o Espírito. A cruz, ela vira experiências maravilhosas na presença do Senhor, e a ressurreição, ela vira vida. A ressurreição de fato nos traz uma nova vida. Eu não mais me sinto um derrotado, um fracassado, um Zé Ninguém. Eu agora sou um filho amado de Deus, perdoado, liberto, e eu tenho uma nova vida. Então eu ando de cabeça erguida, não por orgulho, não por vaidade, mas porque hoje eu reconheço que eu tenho um Pai que enviou seu Filho para que eu pudesse ter uma nova vida. Por isso precisamos viver com o Espírito, porque com o Espírito eu vivo agora. Eu não vivo mais apenas lembrando daquilo que Cristo fez, não. Eu vivo experimentando o que Cristo conquistou. Tudo que Jesus conquistou, eu vou agora experimentando, porque eu vivo na sua presença. Então todas as promessas que tem aqui, eu vou experimentando de passo a passo, das maravilhas, das conquistas. Eu vou vivenciando maravilhas com o Senhor, porque
Porque eu tenho uma vida de intimidade com o Pai. O Espírito, ele se torna real em mim, tornando aquilo que Jesus realizou por mim. Foi por mim, foi por você que ele foi para a cruz, para que nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância, não a abundância do mundo, que quer poder, que quer dinheiro, que quer ter coisas. Até agora, eu não vi um caixão que vai cheio de gaveta dentro, para levar joia, dinheiro e poder, porque ninguém leva. Aquilo ali, se for botar dentro do caixão, vai ficar ali, e o povo vai vir de madrugada para entrar e roubar aquilo ali. Por quê? Porque a traça e a ferrugem vai corroer. Agora, quem anda a vida de intimidade com o Senhor, aí tem uma vida abundante. Tem uma vida abundante de um tesouro que é eterno. Vive as maravilhas da sua presença já aqui na terra, vislumbrando um pedacinho daquilo que vai vivenciar por toda uma eternidade. Por fim, para uma nova vida no Espírito, eu entendo que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele está operando em mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele habita dentro de mim, dentro de você, meus irmãos. Entenda. Jesus, ele sempre estará com todo aquele que verdadeiramente nele crê e se entregar por ele para vivenciar uma vida de intimidade e que ele possa fazer morada dentro de nós. Todo aquele que confessa Jesus, Senhor e Salvador, deslumbra do Espírito da vida e ele passa a habitar dentro de nós. Eu não vou cantar não, né? Eu vou mais aperrear o ouvido de vocês não. Mas tem aquele louvor de a casa é sua, a casa é sua. Ele não está falando de uma casa de tijolo, de uma edificação humana não. Ele está falando de nós. Nós somos a casa do Senhor. Nós é que precisamos abrir o nosso coração para que Ele possa entrar e fazer morada dentro de nós. Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui está o ponto, um dos pontos mais poderosos da mensagem. A ressurreição, ela não é apenas algo que aconteceu a Jesus, ela é algo que está acontecendo dentro de nós. O mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma vida. Cada dia eu morro um pouquinho mais para que Cristo viva mais na minha vida. Por isso que é tão importante vivenciar as práticas de intimidade com o Senhor. Todos os dias está mergulhado na palavra, oração e intimidade no secreto com o Pai. O jejum, onde você vai matando aquela vontade da carne para dizer aqui você não reina, quem reina é o Espírito que habita em mim. Cada dia mais tudo isso vai nos fortalecendo para a gente ir enfrentando as dificuldades da nossa vida. E Paulo reforça isso, ele diz: oro para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Isso muda tudo, meus irmãos. Isso muda tudo. Eu preciso entender que quando eu entendo esse sacrifício de Jesus na cruz, quando eu entendo que o Espírito que ressuscitou Ele habita dentro de nós, isso muda tudo. A nossa luta, a minha luta contra o pecado, eu já não percebo que eu não estou mais só. Porque quando a gente tenta lutar com as nossas forças, a gente já viu isso durante a série de mensagens. A gente sozinho não consegue, porque uma hora a nossa carne não aguenta e a gente se submete e cai. Mas quando eu entendo que o Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de nós, me ajudando e me fortalecendo, a minha luta contra o pecado ela é fortalecida. Eu não estou mais só, eu tenho um Espírito que me fortalece e me ajuda a vencer essa adversidade, esse pecado. Eu me fortaleço na perseverança. Sabe, quando você vai esmorecendo, quando você vai enfraquecendo, o Espírito está dizendo: filho, eu estou aqui, te levanta, vamos, sabe? Como Elias estava lá, tentando fugir, deitado lá, enfraquecido, e o Senhor manda o anjo
Vai lá, dá pão, toma água, fortalece, porque a tua jornada não acabou. É assim conosco. O Espírito nos incomoda, nos fortalece. Bora, persevera. Vamos, está difícil, mas eu estou com você. A tribulação está grande, mas eu estou com você. O deserto está difícil, mas o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Bora que eu vou passar com você. Então o Espírito, ele está todo o tempo nos ajudando na perseverança, nos dando esperança, sabe? Aquilo que a gente olha não tem perspectiva. Ah, eu acho que isso aí, poxa, não tem jeito, não tem mais solução. Não tem solução para nós, mas para o Espírito Santo de Deus tem. Então a minha esperança se fortalece no Espírito que habita em mim. A minha força de viver, ela transborda e se fortalece, porque não tem mais a ver comigo, mas com o Espírito que traz a vida. Ele habita dentro de mim. Então quando eu vou pensando em esmorecer, eu me lembro que tem o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. Ele está dentro de mim. Ele diz: você não vai cair, você vai levantar, você vai conseguir. Eu não desisto de você, então não desista, é você mesmo. A vida cristã não é um esforço humano para agradar a Deus. Não é. A vida cristã é o poder da ressurreição atuando dentro de nós. Eu não vivo na força da minha capacidade, porque eu sou frágil, eu sou fraco. Eu vivo no poder da ressurreição. Aquilo que parecia morto na minha vida, passa a ter vida novamente. Aquilo que não parecia ser impossível, com a ressurreição de Cristo, nós entendemos que nós podemos sim. O túmulo, meus irmãos, ele está vazio. A cruz, ela foi suficiente. O Espírito, ele foi derramado. Mas e agora, pastor? E agora? Agora já não há condenação. Agora há uma nova vida. Agora há poder operando em nós. A ressurreição não é apenas algo que nós celebramos. Ela é algo que nós precisamos viver diariamente na nossa vida. Olha, existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que ainda vivem debaixo da condenação. São aquelas pessoas que não se permitem, que elas não conseguem, elas ficam travadas e elas não conseguem se perdoar. Tem pessoas que gostam de viver sofrendo e não querem abrir para se perdoar. Não abrem o coração. Tem aquelas pessoas que até conhecem a mensagem, até gostam da mensagem, mas não experimentam essa nova vida. Não dá um passo para experimentar essa nova vida. Existem aqueles ainda que até foram alcançados um dia, mas não estão vivendo do poder do Espírito. Estão distantes do poder do Espírito Santo do Senhor. Olha, Deus está nos chamando hoje. Inclusive, o louvor pode vir. Deus está nos chamando hoje a sair da condenação. Saia desse estado de condenação. Se Jesus, ele foi à cruz para nos perdoar dos nossos pecados, quem é você para não se perdoar você mesmo? Saia desse estado de condenação. Jesus chama você hoje também para entrar na vida, uma nova vida. Saia dessa vida de fracasso, dessa vida que você não tem forças, dessa vida que você não é ninguém, dessa vida de pecado. Venha viver uma nova vida com o Senhor. Ele te chama hoje a viver no poder do Espírito. Não mais você sozinho, mas o Espírito de Deus habitando dentro de você. As mulheres, elas chegaram ao túmulo. Elas chegaram ao túmulo esperando encontrar a morte. Esperando encontrar um corpo naquele local. Mas elas não encontraram morte. Elas só encontraram a vida. E a mesma pergunta ecoa a mim e a você hoje. Você está vivendo como alguém que ainda está no túmulo? Você tem levado a sua vida como alguém que está morto espiritualmente? Ou você é alguém que de fato um dia estava morto, mas já foi ressuscitado com Cristo e vive uma nova vida? Paulo, ele nos lembra que o túmulo vazio, com um túmulo vazio,
e no poder do Espírito que habita em nós, nós temos de fato uma nova e abundante vida com o Senhor. E ela nos chama, não para viver a plenitude apenas agora, mas por toda uma eternidade. Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, e lá no capítulo 5, verso 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, elas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos o sacrifício da cruz, quando nós entendemos que ali está um túmulo vazio, porque Ele vive, e esse Espírito que ressuscitou Jesus, Ele pode e deve viver dentro de nós, que Ele está para cancelar tudo aquilo que nós fizemos um dia, sabe, tudo aquilo. Imagina, uma tuia de conta, tua mesa está farta, está começando o mês, tua mesa está farta, e você desesperado ali, meu Deus, eu não sei o que é que eu faço para pagar tudo isso, eu não tenho recurso, eu não sei o que é que eu vou fazer para pagar tudo isso. Essa é a realidade de muita gente, mas essa é uma metáfora que a cruz nos traz. Um dia nós estávamos com a mesa ali, cheia, farta de contas. Uns com uma quantidade, outras com uma imensidade. Mas Jesus olhou para todos com aquele olhar misericordioso que tem. E Ele obedeceu ao Pai. Ele subiu à cruz. Ele foi morto. Ele foi sepultado. Só que Ele ressuscitou. Para que todos nós pudéssemos crer nele e toda aquela dívida ela fosse perdoada. Não temos mais débito, não temos mais dívida. Pelo sacrifício de cruz, Ele nos dá uma nova vida, uma nova perspectiva. Não para voltarmos e fazer mais dívidas, mas para de fato termos uma nova administração. Não sobre nós, mas pelo Espírito que habita em nós, para não nos deixar cair mais. A ressurreição, ela não é apenas a vitória de Cristo, ela é o início de uma nova vida dentro de nós. Se você está conosco e ainda nunca se permitiu abrir o coração para que esse Espírito de vida entre e mude a sua vida de uma vez por todas, esse é o melhor momento, esse é o melhor lugar, essa é a oportunidade que Deus te traz para que você mude de fato a sua vida pelo Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. O louvor vai entoar. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, nunca fizeram, eu vou estar aqui à frente e vou ter a alegria de orar junto com você. Baixe suas cabeças. Eu vou orar, mas eu quero que você ore ao Pai. Eu quero que você entenda o sacrifício do Senhor naquela cruz por você. Ele sofreu, Ele foi injustiçado, foi doloroso, Ele morreu e consigo levou todos os nossos pecados, os seus pecados. Mas Ele ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, nós cremos que nós podemos viver junto com Ele, já hoje e eternamente. Pai, em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, cuidando dos corações dos teus filhos amados nessa tarde, Senhor. Vem, Senhor, vem soldando os corações, Pai. Vem tirando toda a mágoa, toda a dor, todo o sofrimento, Senhor. Vem tirando a culpa que estava aprisionando os seus filhos. Oh, Pai, teu sacrifício naquela cruz levou toda e qualquer culpa, toda e qualquer falha, todo e qualquer pecado, Senhor. Faz com que eles entendam, Pai,
que contigo, Senhor, eles possam morrer de fato, mas contigo também possamos renascer, ressurgir, ressuscitar para uma nova vida, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso agora. Traz uma nova vida para todo aquele que estava destruído, distante de Ti ou que não Te conhecia, Senhor. Que seja um novo tempo, um novo momento, uma nova perspectiva, Senhor. Porque naquela noite, naquela sexta-feira, Senhor, trovões soaram. O véu se rasgou de cima a baixo. Nós, através do Teu Filho, tivemos livre acesso a Ti, Senhor. E hoje podemos ressurgir com Jesus para uma nova vida, já aqui na terra e por toda uma eternidade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos transformando na plenitude da qual que Tu nos criaste.